Oi pessoal, boa noite, estamos começando aqui mais uma live, é uma live muito legal que eu vou mostrar para vocês exatamente aquele caso, daquele paciente que como eu prometi, o paciente que eu fiz a primeira cirurgia virtual guiada através de protótipos em 2004, eu estou retratando esse paciente agora em 2018, refazendo a maxila dele através de um fluxo já quase 100% digital, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês tentarem entender, ou seja, o mesmo paciente que foi o meu primeiro paciente de carga imediata com cirurgia virtual planejada em protótipos, agora eu vou mostrar para vocês esse mesmo paciente sendo retratado em 2018 com cirurgia virtual guiada, agora sim de uma maneira quase plenamente full digital. Teve alguns passinhos aí no meio do caminho que a gente precisou usar de odontologia tradicional, tá certo? Que a gente tentou copiar nós copiamos um guia multifuncional através só que de fluxo digital, tá bom? Hoje a gente não utiliza mais nenhum tipo de guia, a não ser os guias cirúrgicos para poder fazer esses procedimentos. Mas como eu estou mostrando para vocês aqui a evolução do processo, né? Eu vou mostrar para vocês como eu fazia protocolos de carga imediata através de tecnologia agora totalmente virtual, já com modelos digitais, já com processo de prótese fresada, já com processos de transferências de escambau, mas lá no comecinho em 2018, muito diferente do que a gente faz agora em 2021, que eu vou estar mostrando para vocês passo a passo disso no dia 21. Estou começando a dar o spoiler agora no grande lançamento do nosso curso, o Mapa da Implantodontia Digital na versão 2025. Tá bom? Então anotem aí, por favor, me ajudem a divulgar, mostrem para os seus colegas, passe um link da BIOS para todo mundo, porque dia 21 vai ser o grande lançamento e eu vou estar mostrando o protocolo full digital, completamente digital, e vamos estar utilizando essa última moda aí que é o tal do Full Arc. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma prótese 100% digital, inclusive como é que eu construo um protocolo já ósseo integrado numa situação em fluxo digital simples, tá? Dentro de um protocolo de apenas 3 consultas. E vamos estar falando um pouquinho também dessas novas próteses que estão sendo feitas agora de protocolo, que são os famosos IBARES. Então, tô dando spoiler para vocês aí do dia 21, eu estava escondendo um pouco todo esse processo, mas como o tema chama demais atenção, né? Fluxo completamente digital em prótese dentro do consultório odontológico. Então, por favor, me ajudem a divulgar, me ajudem a trazer todo mundo para dentro do grupo aqui do WhatsApp. E quinta-feira a gente vai estar tendo... quinta-feira é amanhã, né? Me desculpem. Amanhã a gente vai estar tendo uma live com participação de todo mundo dentro do Zoom. Quem tiver dentro do nosso grupo de WhatsApp vai receber o link do Zoom, vai poder participar comigo, vai poder me perguntar tudo aquilo que tiver de dúvida quando terminar a live, tá bom? Tá, ou durante a live também, se isso for possível, dependendo do número de pessoas. Mas a gente vai ter 1 hora amanhã de live, a gente chama de live grandona com o Zoom. Quem estiver dentro do nosso grupo de WhatsApp vai poder participar, e na hora que eu encerrar a live aqui no Instagram, quem estiver lá dentro do nosso grupo vai poder conversar comigo ao vivo. E tem mais uma coisa muito legal, muito. Isso vocês vão ficar arrepiados de ver. Amanhã na live, pra sair, spoiler, hein? Mais um spoiler. Amanhã na live eu vou mostrar para vocês um avatar do Soratinho, do André Sorato virtual, o meu assistente virtual, pronto para matar todas as dúvidas de vocês quando vocês estiverem fazendo o curso, o Mapa da Implantodontia Digital. Eu vou mostrar para vocês que vocês podem perguntar o que vocês quiserem, absolutamente tudo que vocês quiserem dentro do meu ecossistema de ensino, principalmente dentro do Mapa da Implantodontia Digital, e o meu avatar vai estar respondendo para vocês, tá certo? Então, presta muita atenção, vocês vão ter uma grande surpresa amanhã, vocês vão ver o primeiro professor virtual de verdade montado. E não é professor Nutella de internet, não. É professor que sabe o que faz e que entrega de verdade, não só em curso, mas também dentro do consultório.
aquele que vai fazer você virar a tua história. Vai fazer você começar a pensar digital e vai mudar sua história dentro da sua clínica e no seu atendimento diário, onde eu vou te ensinar a ser eficiente, rápido, assertivo e minimamente invasivo. Olha, é tudo isso que eu vou te entregar a partir do dia 21 com o lançamento do nosso curso, o Mapa da Implantodontia Virtual. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu direitinho? Então, dia 21, @sorato.andré. Entra no meu Instagram, me segue, clica no link da Bios e se inscreve no WhatsApp. É isso aí, pessoal. O pessoal da técnica aqui que está me ajudando. Então pronto, está feito. Isso a gente chama de CTA, chamada para venda. Eu estou fazendo aqui o tal do CTA que me pediram. Tá? Estou aprendendo muito ainda como é que se trabalha com esses processos, mas... Então eu peço para todo mundo que me conhece, todos os meus colegas, todos os meus ex-alunos, todo mundo que está participando dessas 11 lives que a gente montou até o dia 21, onde a gente vai estar lançando o nosso curso, me ajudem a divulgar. E para quem é, sabe, para quem é o Mapa da Implantodontia Digital? Isso é muito importante vocês saberem. O Mapa da Implantodontia Digital é um curso básico, tá certo? É um curso básico para quem quer aprender implantodontia e odontologia digital. Lá você vai aprender todo o básico, gente. O que eu vejo hoje é que tem muita gente que acaba de subir no bonde e já quer sentar na janela e só faz besteira, fica frustrado, não consegue entregar esse produto. Vamos lá, não consegue entregar os produtos, por quê? Porque não aprende o beabá. Lá você vai conseguir construir todo o seu mapa mental para que você consiga daí para frente implementar qualquer fluxo digital na tua clínica. Tá? Sem você ter o conhecimento básico, que é o que o Mapa da Implantodontia te entrega, você jamais vai conseguir fazer isso de uma maneira simples, rápida e constante. São 50 horas de conteúdo, um monte de caso clínico que eu botei lá, um monte de casos clínicos que eu vou estar abastecendo, e durante o ano que você fizer, vamos lá, você vai estar inscrito durante um ano, tá? Eu vou fazer vários encontros com todos os meus alunos através do Zoom também, que estiverem dentro do mapa, mostrando tudo aquilo que eu vou estar fazendo de novo, tudo aquilo para onde a odontologia digital vai estar caminhando, para onde a inteligência artificial... Gente, olha, amanhã quando vocês verem o meu avatar ensinando a implantodontia digital, vocês vão ver para onde a inteligência artificial está levando os nossos processos, tá bom? Prestem muita atenção que amanhã vai ter muita novidade do ar. Eu vou estar mostrando para vocês o meu assistente virtual, o André Sorato virtual, o Soratinho virtual. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar nosso caso clínico, que tem muita novidade aqui na nossa plataforma. Isso aqui está crescendo muito. Eu queria agradecer também, viu? Me desculpa. A gente fala, pede, mas a gente tem que agradecer todo mundo que já está dentro, todo mundo que está andando atrás da minha página, todo mundo que está clicando na minha página de vendas, todo mundo que está começando a me seguir aqui no Instagram e no Facebook. Muito obrigado de coração e eu prometo que eu vou fazer o melhor para poder estar entregando o melhor para vocês. E quem não estiver dentro agora, isso aqui é uma plataforma que a gente está montando, que a gente vai estar tendo todo um ecossistema que em algum momento a gente vai conseguir te acolher e vai conseguir trazer aqui para nossa família, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver. Lembram que eu mostrei lá na história da cirurgia virtual guiada como é que eu comecei a fazer isso desde 2002, 2003, 2004? Lembram disso? Então, o que eu fiz? Eu mostrei para vocês um paciente que foi o meu primeiro paciente onde eu consegui fazer um fluxo de carga imediata completo através de cirurgias planejadas por protótipos, que era o início da cirurgia virtual guiada. E esse paciente, pessoal, ele era um paciente indicado de um outro colega, um parceiro, Dr. Wilson, faz muito tempo que eu não te vejo. Se você estiver vendo a minha live aí, um forte abraço, saudade de você, Wilson. E eu queria que vocês entendessem que esse paciente, ele tinha muito medo de dentista, como eu mostrei lá para vocês na época. A gente desenvolveu todo um processo para conseguir atendê-lo, na verdade, dentro de uma cirurgia, dentro de uma clínica odontológica. E o que aconteceu? Dentro desses de 2004 até 2018 foram 14 anos. 14 anos que eu achava que o paciente estava sendo tratado pelo meu colega, mantido pelo meu colega. Não, ele simplesmente sumiu
Veja bem, ele sumiu do consultório desse meu amigo e também nunca mais apareceu na minha clínica. Em 2018, não foi nem 2018 eu fiz a cirurgia. Em 2017, ele apareceu no meu consultório e falou: ô André, tal. Eu falei: ô, como é que tá? Não posso ficar falando o nome dele aqui, né? Como é que você tá, meu parceiro, tal, gente? Tal. E esse cara era dono de uma banda que tocava por aí e faziam grandes eventos, e eu ia, de vez em quando, eu também assistia os shows dele. Perguntei da banda, aquela história toda. Ele falou: Sandra, minha prótese está balançando um pouco, tal, e eu precisava que você desse uma olhada. Não estou tendo dor, não estou sentindo absolutamente nada, mas ela começou a balançar. Pode vir para cá, vem cá, deixa eu dar uma olhada nisso. E presta atenção o que aconteceu daí para frente. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos compartilhar aqui a tela. Tá bem aí? Então, olha só, gente. Vocês lembram que eu mostrei para vocês, né? Um caso onde eu desenvolvi todo um processo para esse paciente que tinha muito medo de ir para o dentista. Ele apareceu lá com uma prótese total reembasada com silicona de condensação, e a gente fez todo aquele processo. Só um minuto, pessoal, só um minutinho. Ficou bom? Voltando aqui. E eu fiz para ele uma overdenture superior, que era posicionada, que ela era mantida, era retida através de um sistema ERA. Era uma prótese overdenture, num sistema que naquela época já era revolucionário e é até hoje. E eu fiquei sabendo também que agora a FF Dental está também distribuindo esse produto, né, que é um sistema de attachment chamado ERA. Eu fiquei muito feliz porque é muito diferente você trabalhar com próteses removíveis com attachment, não interessa se é overdenture ou prótese sobre dente, com attachments desse sistema, desse estilo, tipo ERA, do que os attachments convencionais. Não deixem de aprender a usar isso aí não, que é muito legal. O que interessa pra gente aqui é que essa overdenture foi feita em 2014 e 2017 o Carlos me ligou e falou assim: André, minha prótese está balançando um pouquinho. Eu falei: tá bom, vem pra cá, que eu quero dar uma olhada, ver como é que tá isso. Daí eu perguntei: mas e as manutenções? Ele falou assim, ele foi bem sincero: olha, vou ser bem sincero com você, depois que você colocou essas próteses em mim, fez aqueles 2 ajustes, eu nunca mais apareci em consultório odontológico nenhum. Assim, meu Deus do céu. E olha o que aconteceu, né? Isso aqui é do sistema. 14 anos depois, é onde eu fui lá, desaparafusei essa barra de overdenture que era feita com o sistema ERA, e na hora que eu puxei, foi exatamente isso que saiu na minha mão, né? Todo o processo, né? Vocês podem ver que isso aí são Branemarks MK4. Esses implantes saíram na minha mão, chegando numa situação, né, totalmente infectada, onde eu tive que curetar demais tudo isso. Na verdade, na hora que eu desmontei essa prótese, eu já tive que chamar um anestesista para a clínica para poder sedar esse paciente, tá? Para a gente poder fazer uma desinfecção uma curetagem de toda essa infecção que estavam dentro desses alvéolos. Então já foi assim um trauma. E o protocolo inferior dele também, que a gente fez com o processo de carga, estavam com 2 implantes também perdidos, tá? Que a gente teve que refazer também o protocolo inferior. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui foi o caso superior. Prestem bastante atenção aqui para vocês entenderem passo a passo o que foi feito. É muito mais complexo esse tipo de situação do que a gente está acostumado. Presta atenção. Então olha aqui, ó, esse aqui foi o resultado que eu tive logo após, veja bem, logo após a curetagem e a remoção desses implantes. Essa maxila ficou cicatrizando por 60 dias, aonde eu fiz essa primeira tomografia para ver o que a gente ia fazer. E o que ele utilizou nesse meio tempo, né? Ele utilizou uma prótese total imediata que a gente fez quando removeu esses implantes. Então, olha bem, presta bastante atenção nesse processo, tá? Olha o resultado. E o que eu fiz? Eu levei o Carlos para um levantamento bilateral gigante de seio maxilar. Estão vendo? Olha aqui, ó, como era antes a tomografia antes do levantamento de seio e como ficou esse processo pós-cirúrgico, tá bom? O que eu fiz aí? Eu fiz 2 levantamentos de seio muito grandes. E como eu falo para todo mundo, né, eu utilizo osso de banco liofilizado. Eu sou cirurgião transplantador pelo Ministério da Saúde. Então eu sou usuário de osso de banco. Isso aí foi feito com osso liofilizado humano. Não utilizo osso de boi, não utilizo nenhum tipo de osso bovino, tá bom? Isso aí deixa a bandeira que eu levanto.
Ainda eu utilizo o osso liofilizado humano desde a minha época de especialização de implante, em 1990 e alguma coisa, 94, 95. E sempre que eu pude ter acesso a esse tipo de enxerto, eu continuo utilizando. E depois eu vou mostrar, eu quero que vocês sigam aí o resultado. Primeiro, ó, a primeira imagem que vocês estão vendo aí, e eu vou mostrar para você que 9 meses depois eu fiz carga imediata nesse paciente, tá bom? Carga imediata em cima de levantamento de seio maxilar, tá bom? Vamos andando? E como é que a gente fez isso pós levantamento de seio, né? Pós levantamento de seio. A primeira coisa que a gente fez foi, como a gente tinha aquela ideia de protocolo de carga imediata no processo analógico, né? Naquele processo onde a gente montava articulador, onde a gente criava guia multifuncional, o que eu fiz? Eu tentei digitalizar todas as etapas que a gente participava naquela época. Todas as etapas, só que eu tentando levar isso para o mundo digital. Então, como é que começou? Em vez de eu fazer uma moldagem do meu rebordo alveolar, eu fiz um escaneamento. Olha aqui, ó, nessa época que isso aqui era 2000 e a gente operou em janeiro. Eu fiz essa cirurgia e eu nunca esqueço porque era feriado de São Paulo, em 25 de janeiro, tá? E naquela época eu utilizava Trios 3, que foi o meu primeiro scanner que eu adquiri em 2016. E o Trios naquela época eu ainda tinha que ir para ter um bom escaneamento de uma superfície totalmente gengival, totalmente vermelha. Às vezes a gente fazia a mão ainda de um spray que coloria essa região. Tá bom? E o que acontecia? A gente conseguia fazer todo esse mapeamento. Hoje, inclusive o Trios 3, veja bem, o problema não estava no hardware, ainda estava no software, na inteligência artificial. Hoje o Trios 3 escaneia essas regiões desdentadas muito bem como qualquer outro tipo de scanner. Tá bom? Então a gente fez um escaneamento do rebordo. Em cima desse escaneamento do rebordo, eu criei um modelo e construir uma base de prova, como a gente fazia também no modo analógico. Tá aqui, ó, o meu modelo, uma base de prova, né? E essa base de prova a gente levava para a boca do paciente. Ó, eu quero que vocês vejam que o protocolo inferior ainda é o protocolo que a gente instalou lá atrás em 2014, que eu mostrei para vocês na live da história da cirurgia virtual guiada. Estão vendo aí, ó? É o mesmo protocolo ainda, 14 anos depois, na boca do paciente, tá? A mesma coisa, a única coisa que eu fiz aí foi remover alguns implantes, dar uma limpada, uma polida, mas realmente ele estava de uma maneira muito difícil se lidar, e ele foi trocado posteriormente. A gente planejou também a troca desse protocolo, mas não nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento a gente fez o protocolo de carga imediata, tá? Superior do meu paciente. Mesmo processo, olha lá, base de prova, rolete de cera, linha média, altura do sorriso, a posição dos caninos. A posição dos caninos a gente não levou muito em conta porque a gente já tinha montagem dos implantes inferiores, né? A gente já tinha enceramento inferior. E a partir disso, né, mandando isso para o laboratório, na verdade, a gente fez um escaneamento dessas bases de prova. Olha aí o escaneamento dessas bases de provas e o laboratório de prótese em cima dessas bases de prova. Ele conseguiu fazer o quê? Quando eu fiz essa digitalização dessa base de prova, eu pirei, gente. Eu achava isso aqui o máximo na época. Eu consegui mandar essas referências e o meu laboratório já naquela época, já com o Exocad, já conseguindo recortar essa base de prova virtualmente e fazer uma montagem de dentes. Mas, como a gente passou por esse processo, tentou, e a gente não conseguia ter uma boa impressão desse tipo de prótese ainda, de dentadura, que dentadura veio muito depois. A gente usava as bibliotecas digitais para poder fazer, mas a gente não conseguia fazer todo um processo montando uma dentadura, não tinha software para isso, para fazer designs de dentadura. Mas foi aqui o começo do processo. Hoje a gente faz isso voando, tá bom? E esse passo ainda é analógico para quando a gente pega um paciente desdentado que não tem uma prótese inicial na boca, ou que a gente vai construir uma prótese inicial para ele. Dá uma olhadinha nas perdas ósseas dos implantes inferiores,
como a gente recebeu esse paciente. Nessa região do meio aqui foi a perda dos 2 implantes, para quem lembra do caso lá, tá? Mas a gente tentou muito aqui montar dentes, mas a gente não foi feliz. Então, como é que a gente fez? Nós montamos os dentes, isso aqui são dentes prêmios, tá? A gente montou os dentes também de uma maneira analógica. Ou seja, a gente estava tentando correr para o digital, mas ainda a gente estava num fluxo híbrido. Estão vendo? Tanto é que o inferior está moldado e a gente acabou montando isso de uma maneira analógica. Dá uma olhadinha aí, ó, tá? Entenderam que aqui a gente está numa fase de transição, certo? A partir da minha dentadura já aí ajustada, a gente fez uma prova única, porque eu teria mudado muito esse sorriso aí no meio do processo, muito mesmo, tá? Mas como o Carlos, o paciente chega e fala assim, tá bom, não quero voltar, é desse jeito que vai ficar. Sempre foi assim, o tempo todo, tá bom, é desse jeito que vai ficar, eu adorei, eu não quero mudar absolutamente nada. Então a gente só teve uma única prova de montagem. Tem um monte de coisa que eu corrigiria aí, se eu fosse refazer esse caso. Então tá aí, ó, a montagem. O que eu fiz? Eu fiz uma montagem de dentes superiores sem pensar muito no plano inferior, porque eu ia trocar. Então eu estava mais preocupado em montar meu plano superior e ajustar isso depois no meu protocolo antigo, do que eu estar fazendo essa montagem de maneira que eu fosse seguir toda a anatomia mal feita do inferior, desgastada do inferior. Tá? Porque depois, quando a gente trocasse, inclusive, a gente ia subir a dimensão do paciente. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar andando. E olha aí, o que eu fiz nesse momento? Eu peguei os meus modelos, né? Eu fui lá, escaneei meus modelos, aí eu já escaneei a montagem que estava pronta e começamos aí sim levar para o fluxo digital, tá certo? Então, até a montagem de articulador, até a montagem dos dentes, a gente veio seguindo de uma maneira analógica. A partir daqui, não. A partir daqui, a gente começou a trabalhar, começou a pensar digital. Acho que eu já tinha virado a minha chave, eu já sabia da capacidade do software, já sabia até onde eu conseguia chegar, tanto com os scanners intraorais quanto com a vantagem dos scanners de bancada, tá bom? A gente sempre associava os dois projetos. O laboratório de prótese aqui foi muito importante no desenvolvimento de todos esses processos. Tá? O laboratório de prótese foi muito parceiro. Sem ele, sem a gente estar pensando junto, pensando na frequência, desenvolvendo o processo, a gente não chegava na onde a gente chegou até hoje, tá bom? Olha aqui, ó, o que eu fiz? Eu dupliquei, tá certo? Essa montagem, que de digital aqui eu só tinha a base de prova, tá? Eu dupliquei agora num guia tomográfico. E ao mesmo tempo eu criei um STL da montagem. Então, eu escaneei minha montagem, criei um STL da montagem e também eu dupliquei isso. Esquece dupliquei aqui, gente, pelo amor de Deus, já tô falando besteira. Comecei a pensar analógico, tá vendo? Como esse bicho pega a gente, se a gente não ficar esperto. Eu não dupliquei nada aqui, eu escaneei essa montagem, criei um STL dessa montagem e imprimi essa montagem, tá certo? Ou seja, eu fiz um processo de clonagem. Quando a gente leva qualquer peça, qualquer modelo, qualquer prótese, faz um escaneamento, cria um STL e reverte numa outra prótese ou modela isso, outra vez, a gente chama de clonagem. Tá? Fiz uma clonagem e criei um guia tomográfico. Vocês estão vendo aí o guia tomográfico da minha prótese, tá bom? Dá uma olhadinha aí, ó. Lembram que eu ensinei para vocês esses pontinhos de gutta-percha? Vai fazer com que eu leve esse diagnóstico lá para o laboratório, faça um laboratório de radiologia, faça um duplo escaneamento, que a gente chama uma tomografia do paciente com esse guia na boca e depois do paciente, depois do guia, somente do guia do paciente. Então, primeira tomografia, paciente mais guia, segunda tomografia, somente do guia, tá? Olha aí, ó, provando, ajustando e levando o paciente para a tomografia. Tá certo? Isso aqui é um iCat, é um tomógrafo que era comercializado aqui no Brasil pela Cavo. Já não existe mais. A Cavo, quando saiu a Cavo, na verdade, os representantes desse, na verdade era a Dexter até no final, eles tiraram toda a linha de tomógrafo do Brasil, tá certo? Então, a gente não tem mais esses tomógrafos aqui à disposição. A grande vantagem desse iCat é que ele era um tomógrafo dedicado de grande volume. Eu conseguia fazer tomografias de crânio inteiro.
inclusive de côndilo em posição. Então nós utilizamos muito esse tipo de tomografia. Para quê? Para reabilitações maxilomandibulares e para diagnósticos de ortodontia 3D, tá bom? Então é um excelente tomógrafo. E o segundo tomógrafo, isso aqui é a primeira tomo, guia na boca do paciente. Segunda tomo, somente do guia. E é muito importante a gente saber qual é a nossa captação. Tô vendo ali, eu estou fazendo uma captação de 40 segundos com uma espessura de voxel de 0,25, espessura de corte de 0,25. Esse 0,25 é o corte mágico para cirurgias virtual guiadas. É de 0,25 para baixo, 0,24, 23, 0,2. Aí você vai conseguir ter uma boa qualidade de imagem para você fazer planejamento virtual guiado, tá bom? Presta bastante nisso. E aqui o resultado. O STL do meu osso, o STL do meu guia, tudo isso dentro de um software de cirurgia virtual guiado que aqui a gente chamava, eu acho que não era DTX Studio Implant aqui ainda não, ele chamava Nobel Clinician nessa época aqui, tá bom? Ele não havia virado a chave ainda para DTX. Eu não sei se vocês sabem a história. Lá em 2005, quando esse software veio para o mercado, ele veio com o nome de Nobel Guide, tá certo? Foi onde a gente começou. Eu estava fazendo aquelas minhas cirurgias de protótipo em 2004. Né? Em 2005, a Nobel lançou o Nobel Guide. Pegou tudo aquilo que eu me dediquei durante 3 anos, trabalhando em cima de protótipo, e lançou um software onde eu ia conseguir trabalhar com os DICOMs dentro da minha clínica. Eu ia conseguir reverter os DICOMs e fazer planejamentos virtuais guiados e processar guias. Naquela época, a gente fazia o planejamento, enviava esse planejamento para uma central de impressão na Suécia ou nos Estados Unidos. A gente tinha 3 centrais, se não me engano, Suécia, Estados Unidos e Japão. Mas no que a gente mandava no começo, lá no comecinho mesmo, era só a Suécia. E lá eles produziam guia e despachavam de volta para a gente aqui. Isso a gente conseguia fazer os planejamentos nos softwares e a gente tinha que ter um laboratório parceiro que tivesse o sistema ProCed instalado dentro do laboratório, que no caso aqui na época, quem me ajudou muito com todos esses processos foi o Aeroprotese e o Elias, tá? Olha aí, se você vê essa live, muito obrigado por tudo que você fez aí. Se não fosse você, ia ser muito difícil de eu ter vivido esses 25 anos aí de implantodontia digital, de cirurgia virtual guiada. Muito obrigado, você faz parte de toda essa história. O Elias perdeu muito tempo da vida dele me ajudando nos meus processos, tá? Por mais de 10 anos, né? Assim, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu chegava no Aeroprotese de umas 6h30, 7 horas, e a gente desenvolvia todos esses processos digitais até 10h30, 11 horas da noite. Né? Ou seja, a gente trabalhou muito em cima disso. Né? Nos dedicamos de verdade. Então, todo o crédito disso aí não é só meu. Tem toda uma equipe aqui no backstage e o Aeroprotese me ajudou demais. Naquela época, o Flávio do Aeroprotese era protético e eu botava ele para fazer as cirurgias comigo lá na minha clínica. E eu sempre marcava de sexta-feira porque era o dia que o Elias deixava ele dar uma escapada para poder operar comigo, tá bom? Olha aí, fazendo um spoiler para todo mundo aí. Vamos indo, olha aqui, ó, os processos de prótese pronto e o planejamento virtual guiado. Tá aqui, ó, a gente posicionando os nossos implantes dentro da tomografia, dentro do STL. O que acontece? O STL da prótese me dá o quê? A posição espacial tridimensional da onde eu quero construir, onde é que vão ser os pilares da minha prótese. É o que vocês estão vendo aqui do lado direito. O STL da prótese, da onde eu quero chegar. O caminho reverso. Lembra que eu falei para vocês que a implantodontia é completamente reversa? A gente sempre vai da prótese para a posição ideal do implante. E do lado esquerdo vocês estão vendo o STL da onde? Do que? A imagem da minha maxila em 3 dimensões e o posicionamento dos implantes de uma maneira virtual guiada. Olha aí, ó. Esse aqui era o resultado. Pessoal, dá uma olhada aí no meu enxerto, para dizer que eu não falo besteira, tá certo? Eu tenho aí 2, 4, 6, 8 implantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 implantes. Muito bem estabelecidos. E o implante menor aqui tem 13 milímetros de altura. Desculpa, esse anterior aqui tem 11,5. É um 3,5 por 11,5. Os dois do lado esquerdo na região anterior e todos os posteriores em levantamentos de seios tem 13, são 4,3 por 13 de altura e vocês estão vendo que ainda sobra osso para cima, tá? Então, os resultados e esse processo foi feito com carga, presta muita atenção aí, tá bom? Olha aqui,
Toda vez que eu faço esse planejamento, eu vou ter o quê? Um STL de um guia. É isso aí. E, pessoal, o DTX Studio Implant, o Nobel Guide, o Implant Studio, dá o nome que você quiser em todo esse processo, ele sempre conseguiu fazer uma métrica e produzir os guias de uma maneira virtual, sem mão humana. Isso desde a época do Nobel Guide. Isso que é muito... Vocês imaginem hoje nem falar. Aonde esse software vai estar caminhando? Eu vi a versão nova deles lá no IDS, na Alemanha. Não chegou aqui no Brasil. Apesar de eu ser o beta tester, a Nobel mudou demais. Não sei se eu vou continuar sendo esse beta tester, mas todas as versões desde o Nobel Guide até todas as versões desse software que nós tivemos até essa última versão aqui, eu fui o tester, né? Eu fui implementando, fui dando palpite e a gente foi construindo toda essa história da cirurgia virtual guiada. O grande problema, o software que eu vi lá no IDS versus o software que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né, é uma mudança assim radical do DTX, radical. Os caras estão com a inteligência artificial funcionando de uma maneira violenta no diagnóstico. Aliás, eu quero mostrar para vocês, né, também dentro desses nossos processos. Vou dar outro spoiler aqui, que nós vamos ter um congresso da ABOD lá em eu tenho que falar Mato Grosso do Sul. Não sei se vocês sabem que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é que nem Corinthians e Palmeiras, né? A gente tem que falar o nome de onde a gente vai, senão dá problema. Lá no Mato Grosso do Sul, eu vou estar falando amanhã, tá certo? Esse pessoal aí do Mato Grosso do Sul, desse encontro que eu vou estar divulgando amanhã para vocês também, que são responsáveis por toda essa tecnologia de avatar que eu vou estar mostrando para vocês. É uma plataforma que nós também estamos formando, que eu vou dar o spoiler, aonde a gente também vai ter os nossos cursos. E essa plataforma ela vai ser totalmente monitorada, atuada e administrada através de inteligência artificial. Vocês vão ficar malucos com o avatar. Eu até hoje não estou acreditando que eu consigo conversar. Eu tenho medo de falar com o meu avatar, só para vocês terem noção. Não parece que eu estou falando comigo mesmo no espelho. Eu falo com o espelho me responde. Negócio maluco, gente. Espera até amanhã que vocês vão ver só. Então, voltando aqui, né? Então, o Nobel Guide, desde 2004, 2005, ele vem produzindo esses guias. Vocês imaginem hoje qual é a grande inteligência artificial em cima de todos esses posicionamentos ósseos versus posição de implante. Ossos versus posição de implante. Ossos. Então, não sei, é inexplicável o tamanho da informação que a gente tem dentro disso hoje. Outro software que estamos aqui, que a gente usa demais, é o implante 3D. O implante 3D é o software que, em termos de ferramenta, por exemplo, mapeamento do nervo alveolar, match de STLs, reconstrução de maxila e mandíbula para poder fazer prototipagem. Totalmente dirigido por inteligência artificial. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Mais um aninho, você vai ficar olhando para a tela e o software planejando sozinho e só te perguntando se tá bom. Esperem isso que vocês vão ver. Daqui a pouco o software, inclusive, já vai te dar o designer, o diagnóstico, posição do implante, desenho do sorriso. Através hoje os escaneamentos de face estão chegando muito forte. A gente está conseguindo fazer um super posicionamento maxilomandibular, inclusive em articuladores virtuais. Tá? Vou mostrar tudo isso aí no dia 21. Dia 21 vocês vão ver tudo isso a cores. Aí eu montando como é que a gente monta esses pacientes que a gente chama de paciente virtual dentro dos softwares, tanto de planejamento quanto de designer, e aonde essa tecnologia está indo para que a gente tenha um fluxo 100% digital. Dia 21, vou falar de novo, vai ser o grande dia de lançamento do nosso mapa da implantodontia digital na sua última versão. Não percam. Olha o spoiler mais uma vez. Lembrando vocês aí no processo. Vamos lá? E olha aqui, ó, o STL do meu guia prontinho, tá? E aqui o meu guia virtual pronto. Tá. E aquele impresso. E a partir do momento que eu consigo imprimir, nesse passo aqui, quando a gente realmente ainda continua... Lembra que eu mostrei para vocês no caso da Berenice, que era como eu fazia o Nobel Guide? A Berenice era Nobel Guide, tá? Aqui é implante, eu acho que não sei se era DTX ainda que a gente utilizava, tá? Mas... como eu pus DTX Studio Implant aqui, fica DTX Studio Implant. Então, se vocês derem uma olhada direitinho, a gente conseguir aqui também, lembra que eu fiz isso na Berenice? Construir o quê? Através do vazamento de gesso, construir. Né? Nessa época aqui, antes a gente vazava
Aqui a gente escaneava análogo digital, tá vendo? Então, hoje a gente não tem os scans abutments, né, que a gente escaneia para poder fazer prótese. Aqui a gente também escaneou e de uma forma reversa a gente criou o que a gente chama de modelo de implante. Olha aqui, ó, montando os nossos modelos. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi os primeiros modelos de análogo digital da FF Dental. Tá? Então, hoje o designer é completamente diferente. Aqui tinha uma boa indexação, mas lá na FF eles conseguiram desenhar um análogo que seja híbrido, que eu possa usar. Esse aqui a gente só conseguiu utilizá-lo de forma digital, lá no começo. Depois foi desenvolvido um híbrido que a gente consegue usar tanto no vazamento de gesso, quanto também nas formatações dos modelos digitais. E por que eu estou falando que é 2018? Porque só em 2017 que a gente conseguiu realmente ter modelos digitais que realmente funcionassem. Entendeu? Scanner 16, modelos 17, esse processo aqui de cirurgia 18 e 19 foi aonde a gente foi para o IDEST de novo e viu tudo isso acontecendo ao vivo e a cores lá. Que eu sempre falo que o grande marco da odontologia, da implantodontia, odontologia digital, aconteceu na Alemanha no IDS de 2019. Foi lá pela primeira vez que eu consegui ver empresas com fluxo que ia desde a tomografia até a entrega da prótese final. Entenderam? Então, até esse momento aqui, quando a gente estava fazendo isso, tudo que a gente tinha aqui era um processo que a gente desenvolveu sozinhos. A gente desbravou, a gente criou essa rodovia que vocês trabalham hoje. Tá? Hoje está tudo muito acessível, mas naquela época cada passo do que eu estou mostrando para você foi fruto de desenvolvimento próprio, né? A gente criou esses processos. É muito diferente do que você pegar isso pronto, tá? Então, eu tenho muito orgulho disso e eu tenho que falar, por isso que eu falo, quando a gente faz, a gente mostra valor. É isso que vocês têm que começar a pensar de uma maneira adequada para poder fazer esses tipos de procedimento e mostrar valor para o seu paciente. Tá? Então, os meus pacientes veem esse tipo de valor dentro da minha clínica desde 2018. Estou falando de digital, já escaneando boca, tá? Então esse negócio não é novinho, isso aí já vem sendo trabalhado muito forte desde essa época. E o que eu fiz? Na hora que eu fiz essa gengiva artificial também impressa, né, a gente conseguiu selecionar os multi-units. Tá? Então, novamente eu selecionei os multi-units aqui no modelo, como eu fiz lá em 2004 também, como eu mostrei para vocês. Só que naquela época a gente vazava gengivas, o transepitelial era feito através do quê? Lembra que eu mostrei para vocês? De injeção de gengiva artificial. Agora aqui não, aqui as minhas gengivas artificiais já eram impressas. Olha como o mundo evoluiu, pessoal. Presta muita atenção que vocês estão tendo a oportunidade de entender passo a passo isso desde o começo, tá? Olha aqui, ó, olha os primeiros scans intraorais também que a gente estava desenvolvendo aqui através da engenharia da FF Dental, os multi-unit já sobre os análogos de implante, então análogos de implantes digitais, multi-units selecionados e aqui os escambórios. O que a gente fez? Eu falei assim, naquela época a gente pensava muito analógico e a gente não tinha recurso. A gente não tinha recurso de como posicionar isso virtualmente em 3 dimensões. Né? Então o que eu fiz? Eu comecei a observar os passos que eu tinha dentro do meu escaneamento naquela época. Hoje não é... A gente só tinha... Olha só, pessoal, como o negócio era maluco. Na hora que a gente ligava o Trios aqui nessa época, ele começava tec, 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 tec. E se eu não terminasse todo o meu escaneamento com 2.000 techs, então eu podia fazer 2.000 fotos, o software não andava mais. Não tinha processamento para mais do que 2.000 imagens fotografadas. Então, isso aí eu achava muito legal, até pensando no reverso, né? Isso fazia com que a gente treinasse muito o escaneamento. Puta, a gente tem que fazer o processo até 2.000 techs. Se não tivesse com uns 2.000 pack, a gente não conseguia andar com o processo. Então, isso fez com que a gente criasse uma experiência dentro de escaneamento intraoral muito grande. Então eu tenho que agradecer até a Trishape aí pelos 2.000 tec. Tá certo? Isso é muito importante. Valeu, Trishape, obrigado. Você me ajudou muito a treinar, a sair correndo atrás do escaneamento dental. Então, dá uma olhadinha aqui como é que era. A gente criou um guia multifuncional, mas um guia multifuncional onde eu iria captar a cabeça desses escambores na época, extravasando para fora desse guia. Tá vendo? Ó, é a mesma coisa,
só que em vez de moldar, a gente ia usar esse guia para poder montar virtualmente esse processo. Vamos ver? Vocês vão ver daqui a pouquinho quando a gente estiver fazendo. E olha que interessante, ó, a primeira fotografia enceramento que foi clonado, tá? Depois desse enceramento que foi clonado, eu criei o quê? Um guia tomográfico. Esse guia tomográfico da clonagem, ele foi feito a tomografia e depois ele virou o quê aqui no segundo passo? Eu transformei aquele guia num guia multifuncional agora para escaneamento, não mais para moldagem. E no final eu tenho o meu guia cirúrgico. Estão vendo ali, ó? O guia que eu fiz, que eu vou utilizar para fazer minha cirurgia virtual guiada. Entenderam? E é o mesmo modelo. Vocês estão vendo que quando a gente clona, né, todos os guias, todos os processos daí para frente se monta, não vira um grande Lego, tá? E montado ainda numa tomada de arco analógica. Estão vendo aí? Olha aqui, ó, vocês estão vendo que eu precisava, para poder fazer matching, eu precisava escanear tanto a cabeça do implante na região inferior, para a gente poder posicionar os implantes, posicionar as bibliotecas de implante, e precisava do escaneamento da vestibular para poder fazer matching entre a maxila, os escaneamentos pré-operatório e do escambóide. Então, era um processo muito difícil, tá? Hoje a gente resolve isso, pessoal, em 15 minutos. Vou repetir, 15 minutos eu faço o escaneamento pós-operatório. Eu vou repetir, com o FUARC, dando mais um spoiler do dia 21, com o FUARC eu levo 15 minutos entre abrir o software, deixar o software somar, instalar meus FUARCs e captar essa imagem. Está tudo pronto para simplesmente imprimir ou fresar um protocolo provisório para carga imediata do meu paciente. Vou mostrar isso no dia 21. Vocês vão ver tudo isso no dia 21, tá bom? Então olha aqui, ó, meu guia multifuncional, que agora eu chamava, né? Daí a gente dá nome pro filho, né? Nasce o filho, nós vamos lá e registra. Eu dava o nome disso aqui de guia multifuncional para transferência digital. Por que multifuncional? Porque era através dele que eu ainda... Veja bem, pessoal, hoje a gente não faz mais assim, vocês vão entender o processo na frente. Mas era a maneira que eu conseguia captar a posição maxilomandibular dentro do escaneamento. Tá? Vamos lá? Aqui, ó, nosso guia, a gente criando o que? Hoje também a gente já passa por essa fase que a gente já consegue fazer isso em cima de modelos impressos. Eu fui lá, peguei a silicona de laboratório e fiz um guia de posicionamento bucal, onde fui lá e posicionei o guia do meu paciente através desse transferente de posição do meu articulador, tá certo? Quando a gente tem um paciente, nesse caso aqui que a gente tem muito rebordo, é muito difícil a gente posicionar o guia de uma maneira errada, porque o rebordo é muito espesso. Mas quando a gente tem um rebordo muito delgado, se a gente não tiver um posicionador que leve aquilo na mordida, na posição que você previamente estabeleceu lá no software, para você prender os seus anchor pins, vocês vão ver que pode ser que você não coloque o guia na posição exata e na hora que você for perfurar, você pode ter algum acidente de perfuração. Então, sempre que a gente indexou uma posição, a gente precisa dar um jeito de levar essa posição para a boca do paciente. É isso que a gente fazia com esses guias de silicone aqui, tá bom? Pum. Ó, gabarito de posicionamento de mordida. Olha aqui, ó, o Trios 3. Isso aqui foi feito dentro de um centro cirúrgico, como eu falei para vocês, esse paciente só fazia tudo sedado e esse tipo de cirurgia ele quis fazer com anestesia geral. Eu preciso disso para pacientes como esse paciente aqui, que tem toda essa paura? Sim, eu preciso, tá? O kit que a gente usou foi o sistema de implantes, foi Nobel, através do kit que a gente chama de Nobel Replace, um kit próprio, indexado dentro do detector de implante para a gente fazer cirurgia virtual guiada. Então vamos lá, vamos entender? Maxila, estão vendo? Posicionando a maxila para poder fazer o que? O grampeamento através dos anchor pins do guia. Então vamos aqui no videozinho para vocês verem. Eu estou fazendo aqui ao vivo e a cores para vocês. Prestem bastante atenção aí. Instalando o meu guia. Gostaram da música? Legal, né? Ah, fui eu que editei esse vídeo, viu? Tem mais essa, eu ainda edito o vídeo. Vamos indo aí, ó. Procurando a posição, o paciente, eu tinha que dirigir o paciente porque ele estava aqui com anestesia geral. E o que eu estou fazendo aqui nesse primeiro momento? Eu estou fixando o guia no leito ósseo e no leito cirúrgico. Estão vendo que eu estou mantendo a posição da mordida? Isso é super importante, ó. Colocando o que a gente chama de pinos de ancoragem. Estou travando esse guia, tá? Aí sim eu posso remover todo esse processo
e eu também coloquei um pino de ancoragem por palatino. Estão vendo? Ó, 3 para o vestibular e 1 por palatino, criando um tripé. Esse próximo passo é o que a gente chama de incisão circular, ou lá, como o pessoal chamava antigamente, de punch gengival. Isso aqui é uma broca que a partir do momento que eu faço o punch, eu preciso remover essa gengiva daí de dentro. E quando eu removo essa gengiva, olha lá, ó, essa broca remove, e aquela pontinha que vocês estão vendo ali, ó, já promove a posição da minha primeira broca, que é a broca 2. Olha, vocês vão ver direitinho a remoção da gengiva aí, ó. Mais uma vez, olha que legal, presta bastante atenção agora. Olha lá, ó, a gengiva saindo. Ó, na hora que eu sugar, ela saiu todinha. Tá vendo? Ó, eu estou colocando implantes lá na região de de túber, ó, para vocês verem a quantidade de osso que eu consegui. E como todo bom kit, né, existem kits que você não precisam dessas colheres de indexação de espessura, mas aqui dentro dos kits da Nobel, pessoal, os primeiros kits de cirurgia guiadas que existiram no mundo foram os do Nobel Guide em 2005. E isso aqui que vocês estão vendo é a evolução de todo esse processo, tá? Instalando aqui meu primeiro implante, não sei se vocês perceberam, com a implante de 4.3 por 13 na região lá atrás de túber, no levantamento sem maxilar, tá? Olha aí, ó, já tendo travamento mesmo antes de chegar próximo de encostar. Toda vez que eu encosto, pessoal, esse montador no guia, eu cheguei na posição que eu previamente estabeleci no meu software, entenderam? Então toda vez que eu vou descer no meu guia e vou travando isso, é a posição que eu previamente estabeleci no meu software. E o que eu quero que vocês prestem muita atenção, eu não mostrei nenhuma prótese pronta aqui. Eu mostrei? Não, nenhuma. Porque a gente percebeu nesses 20 e tantos anos que todas as vezes que a gente tentou fazer uma cirurgia virtual guiada de protocolo e deixar uma prótese de protocolo pronta, a gente sempre mexeu e mexeu demais e reembasou demais, indexou demais, e as próteses nunca tinham o acabamento ideal. Então, muito antes dessa cirurgia aqui, ó, dá uma olhada lá na remoção do osso, eu já percebi que boas próteses protocolos, elas têm que ser fresadas e impressas pós-cirurgia. Hoje, com as tecnologias que a gente tem, isso aí não tem perda de tempo nenhum. Não justifica reembasar mais protocolos. Olha, vou repetir. Não justifica mais hoje em dia a gente reembasar protocolo em boca de paciente pós-cirúrgico. Com os tipos de impressões de resinas muito boas que a gente tem hoje e com as fresagens dos PMMAs, que tem uma qualidade excelente de carga também, não precisamos deixar nenhum tipo de protocolo pronto para ser reembasados em boca. Esse tempo já passou e faz muito tempo, tá bom? Quem tá vendo esses processos aí é que o pessoal quer de qualquer jeito deixar um protocolo pronto para poder adaptar no paciente. Ele tá fazendo o contrário, ele não tá adaptando o protocolo na boca do paciente, ele tá adaptando o paciente ao protocolo que ele previamente desenhou. Então isso aí não é legal, tá? Lembrem da minha frase, se você fizesse, você olha pro paciente e pergunta, eu faria na minha mãe? Né? Se você não fizer na sua mãe, não faça no seu paciente, tá certo? Essa frase é minha e eu uso ela desde 1992, tá bom? Olha aí, ó, posicionando todos os implantes, já estão lá na região posterior. Vocês viram que eu já tenho uma grande quantidade de implantes colocados. Daí todo mundo me pergunta, ai, quando... Isso? Ficou legal? Desculpa aí, pessoal, a técnica já me deu uma bronca aqui na transmissão da live. Eu só tomo bronca desse pessoal da tecnologia, gente. Meu negócio é tecnologia de design, tecnologia de transmissão, de imagem, de edição, é com os meninos aqui no background, tá? E eu tenho um pessoal violento aqui me ajudando, tá? Queria agradecer demais o pessoal da técnica. Você não tem noção da galera que tá por trás de tudo isso aqui. Continuando, vamos lá. Quando a gente já fazia esses procedimentos, a gente tinha aquela mania, tem que travar um, depois travar o outro, só chegar no final, porque não vai estar na posição de indexação da prótese, porque é a doideira de deixar a prótese pronta. Hoje você pode, desde que você coloque o implante de um lado, o outro do outro, você feche o guia na posição correta, você pode colocar o implante, você pode descer tudo, você pode não descer, você pode travar. A gente não se preocupa mais com isso, a gente só se preocupa de chegar até o final da cirurgia com todos os montadores bem assentados, tá bom? É isso que interessa. O resto é loucura daquela época de Nobel Guide antigo. Removendo agora meus montadores e meu Anchor Pin, eu quero que vocês olhem isso. Olhem isso. É isso que vocês têm que entregar, gente. E olha lá todos os componentes que eu previamente planejei, instalando aí os multi-units, né, para
vocês veem o planejamento dos multi-units. Olha o travamento dos multi-units em cima do que? Meus guias. Tá vendo? É o que eu falo. Aqui não é conteúdo Nutella, aqui é conteúdo de quem faz. E por favor, me ajudem a divulgar, tá bom? Quem faz de verdade e há muito tempo. Não é dentista de Instagram, tá bom? Terminamos de fazer a cirurgia, colocamos multi-units. Aí sim eu parti para a primeira transferência digital de carga imediata, gente. Olha o trabalho que eu tive. Aqui o resultado imediato. Esse paciente ele foi operado num feriado de 25 de janeiro. Quem não sabe, 25 de janeiro são duas épocas importantes. A época de CIOSP, né, que isso aí estava acontecendo no CIOSP durante esse período aí, e também é feriado da cidade de São Paulo. E o que a gente fez? Como ele fez anestesia geral, ele teve que passar por um período de recuperação pós-cirurgia. Então ele passou à tarde do dia 25 internado no hospital. Ele teve alta só 11 horas da noite, ou no outro dia seguinte, eu não lembro direito. E ele foi fazer o escaneamento. O dia 25 caiu numa quinta-feira, pode olhar aí, de 2018, tá certo? Na sexta-feira a gente de manhã fez o escaneamento do caso, e na sexta-feira no fim da tarde a gente entregou a prótese. Olha aqui, ó. Tô falando de 2018, pessoal. Eu não tô falando de 2025. Tá bom? Então isso tudo era feito dentro de laboratório, a gente não tinha todas essas tecnologias que a gente tem hoje. Olha aqui, ó, posição maxilomandibular. E aqui, ó, vocês estão vendo? A posição maxilomandibular, quem me montava, né, quem me dava essa posição era o quê? A guia multifuncional. O escaneamento e a indexação dos implantes e das bibliotecas eram os escambores. Então, a partir disso, a gente conseguia ter um modelo de implante para mim poder fresar e aparafusar a minha prótese, e também uma posição espacial aqui, ó, da montagem desse paciente virtual da época, dessa maneira que a gente montava esse paciente virtual nessa época, de como isso era feito, tá bom? E olha o resultado, tá vendo lá? O verde é o quê? É o escaneamento do quê, pessoal? Dos meus scansbores, tá? Que eles eram indexados, ele era juntado no guia multifuncional através da transferência multifuncional da cabeça dos implantes pelo guia. Então eu conseguia fazer o quê? O matching dessas imagens, e ao mesmo tempo com a mordida virtual eu tinha o quê? A posição maxilomandibular para a confecção da minha prótese, tá? Olha aí a minha prótese desenhada, e eu quero que vocês prestem atenção aqui agora, ó. Isso aqui é a versão 0, quando eu desenhei a prótese em cima do modelo digital. A prótese já estava desenhada em cima do modelo digital, né? Então eu já tinha essa prótese previamente desenhada, ela só não estava fresada. Quando eu captei esses escambores, eu simplesmente corrigi a posição dos scans. Ó, dá uma olhada, 2, 4, 5, 6, 7, 8 implantes no planejamento inicial. Isso aqui é a prótese que eu deixei pronta e desenhada antes da cirurgia. E aqui, ó, se vocês forem olhar a prótese final que eu já havia ajustado com os scans intraorais, vocês vão ver que eu tenho 2, 4, 6 implantes. Por que isso? Porque 2 implantes do lado esquerdo do meu paciente não teve o travamento necessário. E o que eu fiz? Eu simplesmente deixei esses implantes sepultados. Então, em vez de eu fazer uma carga imediata sobre 8 implantes, eu fiz uma carga imediata sobre 6 implantes e 2 ficaram sepultados aqui na época, tá bom? Isso foi lá para o laboratório, ele fez o designer, fresou um PMMA, esse escaneamento chegou no laboratório por volta de umas 8h30, 9 horas. Ele simplesmente ajustou os scans, a prótese já estava desenhada e botou no processo de fresagem, que todo mundo sabe que fresar um PMMA de um protocolo não leva mais do que 1h30 para seres humanos normais, e para máquinas como essa que o Hélio tem, a gente faz isso em 40, 50 minutos, tá bom? São máquinas industriais de alta precisão. Então, esse protocolo fresado, olha aqui, ó, isso aí é monolítico. Nessa época aqui a gente usava gengiva fotolisável para poder, a gente fazia o cutback na gengiva, né? A gente aplicava essa gengiva aí de uma maneira, essa gengiva era foto, tá? A gente aplicava aí, depois a gente mudou essas gengivas para gengivas acrílicas, e hoje a gente faz só maquiagem, a gente não usa mais nada, a gente imprime o formato da gengiva e maqueia. Aqui nessa época aqui a gente aplicava, tá bom? E o modelo digital já
articulado. E olha aqui o meu protocolo pronto. Gente, esse aqui foi o primeiro digital, tá? Primeiro, 2018. Tá entendendo? Lá atrás, sob protótipo, depois a gente veio uma série até 2016, trabalhando de maneira híbrida, 2004, protótipo, 2005 em diante, Nobel Guide. O Nobel Guide veio crescendo forte em cima de todos os processos de software, todos os processos da maneira que a gente estava desenvolvendo junto com o laboratório de prótese. A gente teve uma queda muito grande em 2008, 2009, quando o Procera saiu do Brasil. Eu fiquei aqui a pé, eu não tinha como participar da cirurgia virtual do Nobel Guide. Como é que a gente fazia isso? A gente buscava as licenças em Portugal, fazia os planejamentos aqui, mandava para Portugal e Portugal transmitia e mandava o guia para a gente. Então, teve um bom período da minha vida aí que eu fiz cirurgia virtual guiada, trazendo guias de Portugal para o Brasil, porque o Nobel Guide tinha sido caçado aqui no Brasil através de processo da Anvisa. Daí tem toda uma história aí, se vocês quiserem saber, eu conto a história do sistema Procera aqui no Brasil e como tirar o sistema Procera abruptamente do comércio aqui, da nossa realidade. Então, todo mundo que investia demais no sistema Procera teve um grande prejuízo, e o meu maior prejuízo foi com as cirurgias virtuais guiadas, tá bom? Mas aqui, em 2018, a gente já estava montado e a gente já estava voando nesses processos. Tá vendo, ó? Deus sempre abençoa quem trabalha direitinho, tá? Olha aí, ó, os meus guias, o meu protocolo montado em cima de 6 implantes, tá? E olha aqui, ó, na sexta-feira, fim de tarde, eu instalando esse protocolo. Estão vendo aí? Estão vendo, ó, que eu ajustei tudo no protocolo de baixo, que depois veio a trocar? Deixei o protocolo extremamente muito bem montado. E esse aqui foi o resultado imediato que a gente teve nesse processo. Momento zero, pessoal. Primeiro protocolo semidigital do Brasil. Ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. Vou repetir, ninguém no Brasil fazia isso, tá? Quem fazia, me prove, na mesma época, com fotografias, com os slides e com documentação de scanner. Se alguém tivesse fazendo isso no Brasil antes dessa data aqui, tá? Janeiro de 2018. Falei para vocês que o primeiro modelo eu criei junto com a FF, com o Elcio Pimentel, com o Aero, em 2017. A gente fez os primeiros modelos digitais aqui do nosso mercado. E esse aqui foi o primeiro protocolo híbridozão digital, não era 100% digital. E agora com o FUAR, que a gente também fez o primeiro protocolo totalmente digital, que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Eu tenho certeza e eu provo para todo mundo. Procedimento de carga imediata montado. A gente tem o primeiro escaneamento FUAR que 01 trocando para o protocolo provisório para definitivo. E a gente fez o primeiro, todo o processo de carga imediata 100% digital com FUAR, agora já com escaneamento de face em 2025. Ou seja, eu quero que vocês entendam que eu venho trabalhando para esse protocolo que eu fiz agora em 2025 totalmente digital desde 2002. Gente, 2002 eu comecei a mexer com esses processos de imagem lá da tomografia dos protótipos, tá? 2004 eu consegui fazer a primeira carga imediata com o protocolo previamente pronto, que foi o protocolo inferior desse paciente, tá? Esse paciente sumiu em 2018, ele retornou para o consultório, em 2017, né, ele retornou para o consultório, a gente fez os enxertos em janeiro de 2018, a gente fez esse primeiro protocolo digital aí, semi-digital, meio analógico ainda, porque a gente tinha ainda muita dificuldade com montagem de dentes, tá? E também tinha muita dificuldade para confecção de modelos também. A gente conseguiu nesse caso aqui, mas batemos muita cabeça antes de operar. E depois, 2025, olha só, 2004, 2005, 2018 e 2025. Então, são 21 anos correndo atrás do protocolo que eu vou mostrar para vocês no dia... Que dia que é? Quem vai me responder aí, escreve aí, que eu quero saber se vocês estão atentos, no dia 21/8, tá bom? Então, essa série de lives, nós estamos andando aqui, nós estamos na sétima ou oitava? Oitava live? Sétima live. Nós estamos aqui na sétima live de 11. Eu estou criando todos esses processos, mostrando para vocês passo a passo tudo que eu vivi com cirurgia virtual guiada na minha vida. Ô Vinícius, obrigado aí, viu Vinícius? Enciclopédia humana é sacanagem. Espera, a enciclopédia tá vindo, viu? A enciclopédia tá vindo com o meu assistente virtual. Vocês vão ficar impressionados. Eu tenho até medo de ligar meu assistente virtual. Tá? Eu vou dar um spoilerzinho agora aqui no final, só para vocês darem uma babadinha, tá?
no meu assistente virtual. Mas vai virar realmente uma enciclopédia, porque tudo isso que eu tenho feito durante esses 20 anos eu estou armazenando dentro desse assistente virtual, né? E você vai poder perguntar qualquer dúvida para o meu assistente virtual, que tudo aquilo que eu tenho de conhecimento eu consegui colocar lá dentro, ele vai responder para vocês, tá? Então, era assim que a gente fazia em 2018 e eu vou estar mostrando de uma maneira muito legal em 2021, 2025, no dia 21. Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez eu vou pedir, por favor, me ajudem a divulgar, tá? Todos os colegas que estão aí, meus ex-alunos, meus colegas de turma, meus colegas de mestrado, o pessoal lá do Hospital Geral de Fortaleza, o pessoal lá da Universidade de Marília, todos os meus assistentes, os meus parceiros, os meus sócios aí dessa vida toda, me ajudem a divulgar o mapa da implantodontia digital. Por que que eu estou tão empolgado com esse projeto? Porque eu sei que eu vou conseguir levar toda essa experiência de cirurgia virtual guiada para o mundo, tá certo? Porque eu já aprendi que o meu assistente virtual pode falar qualquer língua. Então vocês vão ver aula em chinês, em coreano, em árabe, tá certo? E a gente vai conseguir levar isso para todo mundo. Eu estou muito empolgado por isso. Eu quero que isso aqui não acabe aqui junto comigo, que eu já estou com 55 anos de idade. Tá? Eu quero que isso fique aí preservado para todo mundo. E se vocês me ajudarem, eu vou conseguir. Tá? Então, por favor, divulguem, falem para os seus colegas. Mesmo quem não queira conhecer cirurgia virtual guiada, mas está interessado em odontologia virtual, queira virar a chave, eu vou lançar dia 21 um curso básico, onde você vai assistir e você vai começar a pensar virtual. Depois a gente vai começar a evoluir até chegar nesses protocolos que eu estou mostrando para vocês hoje. Você, mas André, eu estou mostrando protocolo, eu vou ensinar protocolo, gente. Mas eu não quero que ninguém entre nessa história de protocolo sem ter uma boa base. Isso aqui tem que ser igual curso de inglês. Nós estamos lançando o nosso curso básico. Presta atenção, básico, tá? Sem esse curso básico, você não vai ter estrutura para poder estar entendendo como é que eu chego nesses projetos. Você não vai, não adianta. Você não vai entender como é que software, que enfia, que canto, como é que funciona, como é que monta, como é que traz um canto para o outro, como é que soma uma coisa com a outra, quais são os cuidados que eu preciso ter dentro do processo para que as coisas funcionem, saber o que é uma biblioteca digital, saber como é que é uma malha boa de um escaneamento, saber como é que pedir uma tomografia, saber como juntar tudo isso, saber como montar todo o paciente digital passo a passo. Você estando com esse paciente digital montado, bem montado, que é isso que você vai aprender no mapa, aí sim você vai começar a fazer diagnóstico como eu faço, tá bom? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu falo para todo mundo, se eu conseguir fazer, qualquer pessoa consegue, tá? Se eu estou mostrando isso, estou replicando e estou dando um jeito disso ser culturado e perpetuado, todo mundo consegue. Tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E mais uma vez, a odontologia nunca esteve tão acessível. Tire essa ideia da sua cabeça que odontologia digital e implantologia digital é caro. Pelo contrário, ela nunca esteve tão acessível. Qualquer um pode fazer, tá bom? Esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado da live e muito obrigado, porque cada live que eu faço, mais gente está começando a entrar aqui no nosso grupo de WhatsApp. Amanhã eu vou mostrar eu vou deixar o pessoal que estiver dentro da live fazer perguntas para o meu avatar. O meu avatar, gente, nasceu ontem. Ele tá com um básico que a gente pegou alguns pontos só de pensamentos digitais que a gente tem, colocou dentro dele, e vocês já vão ver que o que eu consegui abastecer somente até ontem, que eu nem a minha voz eu coloquei lá direito, e nem todo o mapa da implantodontia digital, nem todos os artigos, tudo aquilo que eu já fiz na minha vida, todos os meus casos clínicos, e vocês já vão ver o nível. Ele já consegue conversar com qualquer dentista, né, com 0,1% do que eu vou abastecê-lo dentro desse processo. Ele já consegue conversar com qualquer dentista e o dentista vai achar que está falando comigo. É incrível. Então, eu vou dar um spoilerzinho nesse minuto para vocês verem como é que funciona isso. Oi, deixa eu aqui descompartilhar. Como é que eu entro aqui? Tá, isso aqui sobe. Eu entro aqui. Tá aqui. Como é que eu entro aqui, por favor? Eu tenho que descompartilhar?
Tem que entrar aqui, ó, odontologia aí, ó, odontologia aí, ó, nessa barra. Aqui, ó. Aí, ó, amplia, põe a tela grande. Olha aí, pessoal, dá uma olhadinha. Esse aqui, em primeira mão, tá? É o meu avatar, é o André Digital, tá bom? Todo mundo vai ter acesso a isso, gente. Eu vou só fazer aqui um spoilerzinho para vocês verem. Olá, pode fazer sua pergunta. Por que ele sumiu aqui? Parece que você está se referindo a alguém que desapareceu ou parou de responder. Poderia me informar a quem... Eu acho que não está transmitindo. Eu acho que eu deixei ele muito tempo aberto, gente. Não acredito que eu não vou conseguir fazer um spoilerzinho para vocês disso. Vai, Mineta, dá um jeito nisso aí. Só um minuto, pessoal. Vou fechar isso aqui e vou entrar de novo aqui no Google. Só um minutinho, tem um pouquinho de paciência que eu tenho que entrar aqui no WhatsApp. Tá aqui, ó. A internet tá rolando, né? Bom, pessoal, tô sentindo ali um pouquinho, né? Deu um gostinho de quero mais, tá? Eu tava muito empolgado de dar um spoilerzinho pra vocês, mas eu acho que eu tive um problema aqui na plataforma. Foi o que eu falei pra vocês, é tudo muito novo, a inteligência tá correndo atrás. Eu não sei se tá num horário onde eles estão fazendo o rendering lá, trazendo os novos processos pra dentro da plataforma. Eu não sei te falar por quê, mas era pra ele estar entrando aqui nesse minuto. Tá rodando aqui, mas infelizmente vocês viram um pedacinho, mas amanhã eu vou postar pelo menos uns 40 minutos, uns 25, 30 minutos da minha inteligência artificial funcionando. E vou contar da onde veio e para onde isso vai caminhar, tá bom? E eu vou querer mostrar para vocês que a gente vai lançar tudo isso lá no Mato Grosso do Sul. Vocês vão ver que legal. Tá bom? Um forte abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês, André Sorato. Mais uma vez aí, por favor, me ajudem a divulgar, tá bom? Ajude, vamos lá, @sorato.andré. Entra lá no meu Instagram, me segue e clica no link da minha bios para você entrar num grupo de WhatsApp que amanhã você vai receber um link do Zoom que você vai poder participar da live de amanhã ao vivo comigo e vai poder brincar com o meu agente de inteligência artificial. Você mesmo vai poder perguntar. Tá bom? Forte abraço para todo mundo aí, fica com Deus. Mais uma vez agradeço a todo mundo que está me acompanhando e amanhã tamo junto novamente. Aqui, Instagram, encerrar ao vivo. Isso aqui tá andando ainda. Não tanto.